Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo de número 2. Vou ler a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do versículo 42. Diz a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje, como vocês sabem, celebramos 504 anos da Reforma, de um movimento que nasceu no dia 31 de outubro de 1517, quando um monge pregou lá em Wittenberg, à porta da igreja, suas 95 teses, precipitando assim um movimento que tomou primeiramente a Europa e o mundo como um todo. E é curioso, eu dizia isso, ontem tivemos o culto da Reforma no presbitério, reunindo nossas 9 igrejas, e eu dizia ali o seguinte para os meus irmãos: nessa época é comum a gente ter muitas palavras sobre reforma, as implicações sociais, econômicas, as implicações eclesiológicas. Nós realizamos painéis, simpósios, livros são lançados. Há inclusive aqueles que se levantam para achar e para analisar a igreja, comparar e dizer que nós precisamos de uma nova reforma. Por quê? E assim, é um tempo de análise, que a impressão que me passa, confesso para os irmãos, não que isso não seja importante, é de que a igreja é uma terceira pessoa, de que a igreja, nós estamos fazendo análise apenas de uma instituição. Mas aí eu me lembro que esse movimento nasce da angústia de um homem, de uma pessoa, que precisava de respostas, que era um monge, mas que sentiu uma angústia na alma muito grande para entender o que é graça, o que é misericórdia, para entender quem é Deus e como lida com Ele, como Ele precisa ver organizada a sua maneira de pensar para levar uma vida que seja coerente com a fé que ele queria ter. Essa é a tensão na vida de Lutero, e até comentava que foi feito um filme há poucos anos atrás, em que o ator ele sintetizou isso muito bem, essa angústia da alma de um homem que quer respostas para suas questões existenciais. E essa abordagem no texto hoje, que eu peço a Deus que nos dê, é exatamente essa ânsia de buscar respostas existenciais para mim e você. Segunda coisa que a reforma propiciou é que exatamente é o ideal de uma transformação ou uma renovação, ou uma volta da visão da igreja, aquilo que quando ela nasceu, que chamamos de igreja primitiva. Pois a partir do século IV, com a institucionalização da igreja e centralização em Roma como um todo, a partir daí começam a surgir circunstâncias, situações, decisões e direcionamento que levaram ao afastamento, em muitos aspectos, da centralidade de Jesus na igreja, da centralidade da palavra nas nossas vidas, e com isso propiciou o desejo da igreja de então, de parte da igreja, de um retorno àquilo que a igreja primitiva viveu. Mas aqui nós precisamos de um cuidado. E o cuidado é não idealizar um determinado momento da história. E aí você veja bem, chegamos a esse texto que aqui está, livro de Atos, escrito por Lucas, é uma continuação do Evangelho, e ele começa mostrando a ascensão de Jesus. Jesus diz
a seus discípulos: voltem para Jerusalém, esperem lá até a descida do Espírito Santo. Isso acontece. Depois disso, da presença do Espírito Santo, as pessoas não entendem o que estava acontecendo naqueles povos. Eu conhecia esses discípulos, eu conhecia esses homens e mulheres. O que está acontecendo com isso? E Pedro necessita explicar o que estava acontecendo. Primeiro, mostra para aqueles que estavam estranhando aquele novo momento, que na verdade estava se cumprindo o que o profeta Joel havia estabelecido. Mais do que isso, ele mostra que o Jesus que realizou milagre entre nós naquela época é o Jesus que viveu, morreu, mas ressuscitou. Não está morto. E aí, aqueles que ouviam a Pedro ficaram questionando, dizendo: tá, e diante desse quadro, o que nós fazemos? E aí Pedro chega e diz: olha, é preciso arrependimento. É preciso que vocês sejam batizados para a remissão dos pecados. E mais do que isso, é preciso que haja salvação nessa geração tão perversa. E aí, o texto que nos antecede diz que os que aceitaram foram batizados. E aqui, eu preciso de novo repetir para que você tenha muita atenção. Mais do que o ideal de uma comunidade, e eu já vi escritores e já vi pregadores falarem desse texto como se fosse um ideal para a gente viver essa experiência vivida lá, aqui hoje. Querer viver a mesma experiência, e desculpa, a vida definitivamente não é assim. Aqui nós temos a constatação de um ideal de comunidade cristã que a gente precisa aprender com essa experiência. Não é apenas o registro de causas e consequências, é mais do que isso. É a constatação de que esta igreja era assim, era desse jeito. Não se trata aqui da gente também idealizar a igreja primitiva, porque vocês vão de se lembrar que nessa igreja se encontrava Ananias e Safira, que quiseram se mostrar para os irmãos vendendo um campo e só entregando uma parte. Nessa igreja houve murmuração por causa da distribuição diária que era feita com discriminação, e por isso foi instituído os diáconos. Nessa igreja, Simão se aproximou, e depois de sua conversão, como lemos, ele quis comprar o poder de Deus. Irmãos, não se trata de buscar reproduzir um modelo de convivência. Esse é um erro muito comum. A grande pergunta é, e é sobre isso que eu peço a Deus que você possa refletir na sua vida e pedir a Deus que promova e continue a promover em você uma verdadeira reforma, que não seja um movimento, mas que seja a ação e o poder do Espírito Santo na sua vida. E a pergunta é: como deve ser a vida dos que se comprometeram com a salvação em Jesus? E a primeira coisa que esse texto nos mostra e nos traz, e faz de uma maneira repetida e que a gente precisa refletir, é sobre a questão da perseverança. E o que o texto está nos mostrando é que perseverança gera crescimento, e crescimento espiritual. Perseverança gera na sua vida os bens que você precisa para lidar com o seu dia a dia. Os discípulos eram perseverantes em ouvir, é verdade. E perseverar é continuar firmemente atento, é dar assistência ininterrupta a uma coisa que você julga ser importante. Nesse caso, estamos falando do Senhor Jesus e da palavra de Deus. E o texto fala, e não dissocia essas duas palavras não, que eles perseveravam no didaquê e na koinonia. Esses são os termos gregos para doutrina e comunhão. E não é à toa que o termo didaquê, logo depois, se tornou no manual de instrução dos novos convertidos na igreja que nascia. Porque a gente precisa crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Perseverar na doutrina, meus irmãos, é ser uma igreja que aprende, que está disposta a aprender. Porque um dos grandes perigos da vida cristã é uma religião que seja estática, que ouviu determinadas coisas, as aceitou e a partir daí não se esmera em aprofundar o conhecimento. Na medida que eu e você estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos a lidar com as questões da vida. E aqui não se escandalize com o que eu vou fazer não, com o que eu vou falar não, mas é uma verdade da reforma. Meu irmão e minha irmã,
se você baseia ou quer basear a sua vida cristã apenas nesses 20 ou 30 minutos que o pastor fala aqui, isso não é nada para a sua vida. Não é nada para a sua vida. E é preciso que, até numa hora como essa, você mantenha a sua Bíblia aberta, porque o mesmo Espírito Santo que fala ao nosso coração, fala e precisa falar ao seu coração. Porque não adianta. Se não for assim, não é comida deglutida, em que você aproveita as proteínas decorrentes dessa alimentação. É você que precisa buscar ao Senhor e crescer na palavra. E que Deus nos permita ser facilitadores para o seu crescimento, para a sua perseverança na doutrina de Deus. Lucas nos mostra que aqueles que creram e foram batizados sentiam a necessidade de mais instrução. E minha oração é que a sua oração seja: eu preciso de mais. Ainda que, como Lutero, eu tenha dúvidas. Ainda que, como Lutero, eu não tenha ainda encontrado a síntese do que Deus tem para a minha vida. Ainda que você ainda não tenha percebido na sua existência quem verdadeiramente é Jesus. E você possa chegar até o ponto, e eu sei que tem pessoas aqui que ainda não deram um passo de fé, de declarar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E eu acho isso maravilhoso, em ver que Deus está no processo em lidar com essas pessoas, no sentido que compreendam claramente quem é Jesus e a necessidade fundacional, estrutural, que precisamos tê-lo em nossas existências. Mas para isso, eu preciso perseverar em conhecer. Perceba também que quando eu falo de doutrina, não dá para desconectar a comunhão. Esses dois conceitos, eles estão intrinsecamente conectados. Por quê? Porque a palavra suscita comunhão fraterna. E aqui, vou usar até umas palavras diferentes, né? Aqui, é importante dizer que uma ortodoxia desvinculada da ortopraxia se expressa em comunhão, ela é mentirosa, ela é estéril. Se os seus conteúdos não estão conectados com a sua prática, isso é religião estéril, não leva a nada. Não adianta saber, não adianta eu falar e repetir 20 milhões de vezes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se eu não revelar na minha vida, primeiramente o quê? O amor a Deus. Mas também eu até posso declarar que amo a Deus, mas não descansar de que Deus está fazendo em meu favor o bem. O bem. É disso, irmãos, que eu estou falando, da conexão da palavra com a comunhão. Ela precisa ser vivida e expressa em vida na experiência que você está vivendo, na altura da vida que você esteja. Seja você um adolescente que tá na escola e Deus precisa fazer significado, não porque os seus pais ou a gente está dizendo, mas a minha oração é que você busque a Deus e deixe o Senhor responder às suas questões. Seja você um universitário, uma universitária, que se vê diante de novas questões do mundo e também quer respostas. Seja você um pai, uma mãe, uma avó, um avô, na altura da vida em que você esteja, e que a gente fala por convicção de fé, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas há momentos na vida que eu não consigo viver assim. Mas eu preciso refletir sobre isso. É preciso falar para você que nasceu, foi batizado na igreja, mas depois a igreja, a palavra, o próprio Jesus perdeu o significado. E isso pode acontecer também. É preciso que eu aprenda que a palavra, ela gere a comunhão, primeiramente com o Pai, mas também entre nós. Hoje em dia, há muitas pessoas que querem se mostrar extremamente zelosas da palavra, conhecedoras da palavra, altamente espirituais, mas são absolutamente insensíveis. Pois comunhão, koinonia, quer dizer muito mais do que união, mas é a expressão de fé. Comunhão é expressão de fé. Diz o texto, e você acompanhou a leitura, e se tiver com a sua Bíblia, leia de novo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Saiba você,
que através da fraternidade todos podem usufruir da liberdade e através da partilha todos podem usufruir igualitariamente dos bens da vida. E isso não é comunismo. Não é comunismo que a palavra está falando. Muito pelo contrário. A igreja, ela entra no meio social com um novo projeto, que é o projeto da sensibilidade ao outro. A igreja convida e desafia a participação e a partilha de modo que todos possam ter acesso à liberdade e à vida. Distribuir cestas de Natal não é para purgar a minha consciência culpada, que eu vivo todo errado financeiramente, que eu não considero ninguém e eu tenho a chance de, perto do Natal, oferecer uma cesta e com isso, minha consciência fica mais aliviado. Porque quem sabe alguns têm até maltratado seus funcionários, alguns têm sido tratados nos seus trabalhos também com maltratos. Não, precisa ser a consciência de que um pouco daquilo, do muito que Deus tem me dado, eu quero dividir para abençoar vidas. Eu quero ser um instrumento, porque tudo que tenho não me pertence, pertence a Deus, e eu quero ser um canal de bênção aonde quer que eu esteja. Irmãos, a comunhão cristã, ela está alicerçada em solidariedade, em empatia. Ainda hoje, há muita gente, que está passando por uma solidão no meio de multidões e que precisa da palavra amiga. Eu ia falar do abraço amigo, mas agora nem isso a gente pode fazer, né? Mas gente que está precisando de carinho, gente que está precisando da palavra que abençoa, não está precisando de julgamento, não. Está precisando de julgamento, não. E me preocupa num tempo como esse, em que a gente volta a sofrer a tentação de classificar as pessoas em quadrados, em rebanhos distintos. Nós temos a tentação, inclusive, de classificar pecados. Há certos pecados que, da nossa maneira de ver, são imperdoáveis. Os dos outros, dependendo, se for só de língua, ainda vai. E os meus, é claro que Deus, com a sua imensa graça, misericórdia, o sangue remidor de Jesus, me cobre e me lava de todo o mal, mas o seu é juízo eterno. Meus irmãos, perseverar na doutrina e na comunhão não podemos dissociar. Porque como consequência, Deus nos chama para viver uma vida de comunhão também, e o texto nos ensina a perseverar no partir do pão. E já no culto das 9 eu lembrava, quando a gente era criança nas nossas igrejas, vê se você viveu essa experiência, né? A Márcia nunca foi Márcia, é tia Márcia. Por quê? Porque nós nos vemos como uma família. Me lembro das férias, eu contava para o Davi, que quando a gente era criança, nós tínhamos direito a 3 meses de férias. Dezembro, janeiro e fevereiro. Para a gente era um céu, para os pais era um inferno, né? O que fazer com 3 filhos, na época a Cíntia não era nascido, e 2 deles tinham sérias dificuldades de ficar quieto, né? Eu e minha irmã Cláudia éramos bastante difíceis, vamos dizer assim, muito moleques, né? O que fazer em 3 meses? A igreja socorria, porque outras famílias tinham o mesmo problema. Então o que a gente fazia? Revezava. Então essa semana vai todo mundo para a casa da Lígia, na semana que vem vai todo mundo da casa da Lígia para a casa do Miguel, e assim revezava nesse... O que é isso? Ser família, isso é partir pão. A gente tem intimidade para estar junto. Hoje em dia é muito difícil, pelo tamanho das nossas casas, apartamentos, mas também pela vida complicada, recebermos uns aos outros. Mas essa semana eu fiquei muito feliz, porque há alguns anos, eu por um erro, e aí o Diego lembrava aqui dentro isso, Diego Ezequias, por um erro, era aniversário do Indiomar. E eu queria almoçar com o Indiomar. E mandei uma mensagem para o Indiomar. Só que eu errei o grupo, eu botei no grupo da igreja, né? Aí um diácono abençoado, que eu não vou dizer que é o Leonardo, pegou e espalhou isso, falou: olha aí, gente, vai ter almoço, coisa e tal, parará. Isso virou uma brincadeira, que a cada ano a gente almoçava lá 15, 20,
25 homens, a gente ia para um restaurante e virou a brincadeira. Ano passado não foi possível fazer, e esse ano voltamos a fazer isso. E fomos aqui para um restaurante aqui perto. E eu estava sentado, brincadeira para cá, brincadeira, isso estreita a relação, isso estreita a comunhão, e eu me lembrei disso. Qual é a história que você tem com seus irmãos da fé? Qual é a história que você tem? Se tem uma coisa que é uma das grandes virtudes da igreja de Botafogo, e isso a gente ouve toda a reunião do conselho, né? Eu fui recebido com muito carinho nessa igreja. Meus irmãos, nós precisamos investir nas nossas relações. Há pessoas no nosso meio que precisam desse abraço, precisam desse carinho, mas também essa perseverança na doutrina e na comunhão nos leva, além de perseverar no partir do pão, em perseverar em oração também. Isso eu louvo a Deus, porque as segundas, terças e quartas nessa igreja, chova ou faça sol, no inverno ou no verão, nós temos as reuniões de oração. E isso sustenta pessoas, sustenta vidas e sustenta a igreja. E quem nos ensina isso é o próprio Senhor Jesus, que em todo o seu ministério, os evangelhos são fartos de exemplos de momentos em que Jesus orou no seu batismo, orou durante seu ministério, orou antes de escolher os seus discípulos, orou antes da profissão de fé de Pedro, em outros momentos mostrando a busca incessante a Deus. E aí, eu preciso me lembrar que vida cristã exige perseverança. Perseverança. E aí a gente precisa lidar com algumas coisas, né? Que muitas vezes a gente para de perseverar na oração porque acha que a nossa oração, ela não é, nem foi respondida. Ou quem sabe, porque essa oração está demorando a ser respondida. Ou porque eu estou recebendo como resposta à minha oração algo que é contrário ao que pedi. Ou porque eu não tenho a coragem de reconhecer que a minha oração é equivocada. É equivocada. E aí eu preciso aprender a perseverar, porque na oração Deus também ministra o seu coração, viu? Ele lida com o seu querer. O Espírito Santo lhe fala, até para reconhecer, me permita uma palavra, as besteiras que você fala diante de Deus. Mas é orando. O lugar da experiência de Jesus e com Jesus é na perseverança no relacionamento com Ele, a despeito de problemas e conflitos. Mas o texto caminha e nos mostra também uma segunda coisa que nos ensina como deve ser a vida daqueles que se comprometem com a salvação que Jesus vem oferecer. E ele fala de temor a Deus. Fala de temor a Deus. E o temor a Deus leva a uma vida cristã em que as coisas acontecem, saiba você. E temor, a gente precisa lembrar, temor a Deus não é medo. Temor a Deus não é você chegar diante de um rei déspota e você tem que se acovardar, tem que se anular com medo da reação desse rei. Não, temor a Deus é reverência. E é uma reverência que é traduzida na certeza de que Deus é próximo. Não é você que invoca a Deus. Muitas vezes a gente usou no passado esse equívoco, inclusive em liturgias, de termos um tempo de invocação. É como se Deus não estivesse aqui. Vai ser a partir do nosso pedido que Ele vai comparecer. Não. Antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já conhece toda. Deus não está presente, Ele é. Ele é. Aonde quer que você vá, na situação em que você esteja. Uma vez mais, lembra do Salmista 139, né? Se eu vou ao mais alto ou ao mais fundo, Ele está lá, não tem jeito. É isso mesmo. E essa certeza da proximidade de Deus, em vez de me acovardar, em vez de me trazer senso de culpa, precisa me trazer segurança. Segurança de que Ele é presente, de que Deus é presente no nosso meio. Mas nosso Deus é sensível. E Ele cuida de você com muita delicadeza e com muito carinho. Pecado nos afasta dEle. Ele é presente, mas o pecado nos afasta dEle. Quero dizer para você que iniquidade entre nós também nos afasta da sua presença. Você está reparando no que eu estou dizendo?
Eu não estou dizendo que Deus se afasta de nós, mas o pecado e a iniquidade nos afastam de Deus. E aí você lembra o que Isaías no capítulo 1 disse: não continueis a trazeres ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, temer a Deus é aproximar-se dele. Fazendo o quê? Pedindo perdão pelos nossos pecados. Pedindo ao Espírito Santo que mostre se há em mim algum caminho mau. E isso eu preciso ter o temor do Senhor para reconhecer que Ele é tão próximo de mim que eu preciso do tratamento que Ele me oferece. Temei ao Senhor, ou o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem, diz o salmista. Eu fico pensando que até por uma questão de inteligência, eu deveria cada vez mais estar próximo ao Senhor, na certeza que a proximidade dEle, nada vai me faltar. E nesse sentido eu preciso reconhecer que há benefícios em estar perto do Senhor. E qual é a consequência disso? Veja bem você. O Evangelho, o cristianismo, ao contrário do que a gente muitas vezes ouve, ele é pessoal, mas ele é comunitário. Ele é a soma das partes. Olha o que essa experiência da igreja que nascia aqui nos revela. Diz que em cada alma havia temor. Era algo que era vivido por todos. E aí, nesse sentido, vocês não tenham nem dúvida disso. E eu tenho dito isso, cada pessoa que Deus traz para essa igreja, que é recebido como membro, eu tenho a convicção diante de Deus, de que Deus tem um propósito para você aqui na igreja. Não é à toa, nós não somos uma comunidade de iguais. E o Senhor dá a oportunidade de servi-los com os elementos que aqui temos. E temos experimentado isso, mas existe ainda muito a ser feito. E diz o texto que eles perseveravam na unanimidade, isso é difícil. Diz que os que creram estavam juntos. E eu quero dizer para vocês que unanimidade custa muito, é muito difícil. É muito difícil. Isso me leva a refletir sobre o que eu digo, sobre as minhas opiniões. Isso me leva a respeitar aquele que pensa diferente. Isso me leva a não querer, por uma baixa estima, sempre prevalecer sobre os demais, para poder tentar acalentar as minhas dificuldades emocionais e psicológicas. Isso me leva a reconhecer a necessidade de ouvir os outros. Que coisa difícil é ouvir. E Deus precisa nos dar esta bênção de perseverar na busca e na unidade. E aí, irmãos, para isso, a gente tem que avaliar o desenvolvimento da fé. Porque você pode ser encontrado em duas realidades distintas. A primeira delas é se você está vivendo o Evangelho e a fé em Cristo Jesus por convicção pessoal. Convicção. Li, criei, e estou vivendo isso. Ou quem sabe, por uma adesão assim meio insegura. Eu estou indo por convenção e é muito curioso que um teólogo uruguaio, o Juan Luiz II, ele nos fala exatamente sobre essa insegurança, mostrando a história de alguns da igreja ou da sociedade tradicional. E dizia ele o seguinte: a transmissão da visão cristã da vida, a transmissão da fé, era levada de geração em geração por tradição familiar cristã. Se você era cristão, seu filho vai ser cristão. Os filhos nasciam, eram batizados, cresciam, faziam uma classe de catecúmenos, a conduta pública, moral ou social se ajustava ao mínimo moral, e muitas igrejas foram produzidas gerações cristãs sem que a igreja tivesse que se preocupar por obter de cada fiel uma convicção pessoal, independente do ambiente. Por isso você viu, e lamentavelmente às vezes a gente ainda vê, em muitos lugares ao redor do mundo, e no Brasil também,
que as pessoas vivem um cristianismo histórico, um cristianismo social, e não um cristianismo de vida. É muito comum em igrejas antigas na Europa você encontrar o banco da família tal, o outro banco da família tal, e quando a família vai uma vez por ano, ou por algum motivo morreu alguém ou vai ter casamento, ela ocupa aquele seu banco. É um evangelho cultural. Isso produziu, diz Juan II, isso produziu aquilo que os estudiosos chamam de desenraizamento. Sabe o que é isso? Adesão insegura. Cristão nominal. Antigamente a gente chamava de católico nominal, mas hoje a gente tem muito evangélico nominal, que até vem à igreja nos dias de festa, ou quando alguém fica falando, mas não tem convicção pessoal. E aí, irmãos, desculpa, o evangelho cultural não é o verdadeiro evangelho, porque não produz transformação na minha vida. Eu posso até ser aculturado, mas isso não produz vida, e a vida e a abundância que a palavra produz. É preciso que a fé seja a expressão da minha convicção pessoal. Mas aí me vem uma outra pessoa, Henrique Araújo, e me faz uma reflexão que é o caminhar dessa vida cristã desenraizada, que é aquilo que agora modernamente a gente chama dos sem igreja. Já ouviu esse termo? Sem igreja. E aí, Henrique Araújo diz o seguinte, que há sem igreja, que já não frequentavam mais qualquer igreja, e também nem queriam fazê-la, não é agora, não é uma novidade, já era assim, já era desse jeito. E ele chama esse de sem igreja, sem igreja. Tem um segundo grupo, a sem igreja, que só vão esporadicamente à igreja, seja em encontro, em congresso, em eventos. Esse aí é o sem igreja com igreja. Há um terceiro grupo, a sem igreja, que apesar de pertencer ao rol de membros e irem de quando em quando à igreja, praticamente não participam mais de suas atividades e desenvolvem relacionamentos superficiais. Esses aí são os sem igreja na igreja. Quarto grupo, a sem igreja que romperam os vínculos com a igreja institucional e buscam reunir-se em casas sem organização formal. Esse eles chamam de os sem igreja, quase igreja. A sem igreja que foram tão feridos ou traumatizados que não querem mais saber de igreja. Esse é o sem igreja anti-igreja. E finalmente ele diz, há sem igrejas que não querem mais ter experiência de relacionamento com pessoas da igreja, mas acompanham pela internet e buscam mensagens e reflexões virtuais. Esse é o sem igreja, visita a igreja. E quero dizer que tudo isso não produz convicção de fé, porque não tem jeito. Doutrina e comunhão precisam andar de mãos dadas. Você vai ter que me aturar nos dias que eu sou desagradável. Eu vou ter que te aturar nos dias que você também não é das pessoas mais agradáveis. E a gente vai aprendendo a lidar com isso e a ministrar uns aos outros, a entender o momento da história, a lidar com as nossas diferenças. E aí, muito disso que acontece é fruto de uma busca hedonística, autocentrada, de sentido, mas que não quer se humilhar diante de Deus e da sua palavra. Porque não tem jeito, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, o texto nos ensina que caminha para perseverar no templo. Para perseverar unânime no templo e em casa. E aí nisso, irmãos, desculpa, não é defesa do status quo religioso. Porque eu não estou falando do templo, lugar físico, eu estou falando do templo do Espírito Santo. Que eu me reconheça assim e que eu possa te reconhecer assim. E assim, vivermos em comunhão, porque onde há temor ao Senhor, as coisas acontecem. Finalmente, ainda pensando em como se deve viver a vida daqueles que se comprometem com a fé e a salvação de Jesus. Como contar com a simpatia do povo? Não é assim que termina o texto? Dizendo que eles contavam com a simpatia do povo? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. É bom estar perto de você? É bom?
Não responde rápido, não. Começa com aquelas coisas, claro que é bom, eu sou uma pessoa muito legal. Eu, na minha humildade, não tem ninguém que seja melhor do que eu. Né? Para aí. É bom estar perto de você? E a pergunta se dá porque o nosso modo de ser e de viver, bem como os prodígios e sinais decorrentes da nossa comunhão, isso cativa o povo. As pessoas não querem ouvir palavra, querem ver vida. Querem ver vida. As pessoas querem ver significado, não em palavras. As palavras ajudam, porque formam conceitos. Mas elas precisam se traduzir em experiências de vida com Deus. E aí, quando a gente se fecha como igreja, a gente não permite que os outros possam nos ver. Igreja não pode ser um grupo fechado. Igreja não pode ser a visão dos perfeitos, dos melhorzinhos, daqueles que são na sua santa humildade, tementes a Deus. Não. A igreja precisa ser vivida lá fora, no meio daqueles que, na visão de muitos, são incapazes de Deus. Quando a igreja se fecha, ela deixa de ser testemunha da ação de Deus, da ação de Jesus. Não se esqueça que Jesus veio para transformar o mundo a fim de que todos tenham vida. Diz a palavra em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. E aí, irmãos, a gente precisa pensar numa coisa que cada vez mais nós seremos e somos exigidos, na espontaneidade, que precisa ser o nosso estado de espírito. Diz o texto que havia alegria e singeleza. E aí, nesse sentido, quero dizer que cristão melancólico, cristão triste, cristão burrento, isso aí é emburrado, né? Isso é contrário a uma mensagem de salvação e de alegria. Você ouvir que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso enche o coração, mas precisa fluir de dentro de mim e de você e abençoar outras vidas. Ah, meus irmãos, o gozo que a gente vive com o Senhor precisa ter uma profundidade tal que ela espraie na nossa maneira de ser e de agir. Não fecha sua mente agora não, porque eu estou chegando ao final. Não fecha a cabeça agora não. Não venha me dizer que você é cheio de humanidades, que isso é impossível, que não é capaz, ou que você já alcançou esse objetivo. Eu e você, na medida em que nos colocamos na mão do Senhor, Ele vai lidando com cada área da vida e nos tornando cada vez mais espelho ou reflexo de Jesus Cristo, e que Ele seja visto em nós. E aí, nesse sentido, tudo o que eu falei, talvez a pergunta que você possa fazer é o seguinte: quais são os passos para eu crescer? E a minha resposta é que você seja. Que você seja a fé que você professa. Que a minha vida seja um testemunho real daquilo que eu digo. E a forma, porque a forma como a gente vive demonstrará a verdade do Evangelho. Você já parou para pensar nisso? O Evangelho vai chegar na vida dos outros pela forma que eu viver essa verdade. Ah, como é que a gente vai viver? Vai demonstrar se a minha vida comprovará a verdade do Evangelho. Mas, finalmente, vai demonstrar para as pessoas o verdadeiro amor de Deus. Não por palavras, mas pela sua maneira de ser e de viver. Que desafio, hein, Célia? Que desafio. Mas não tenha dúvida, que o próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E eu mesmo que nos coloca nessa condição, oferece companhia e presença, para estar conosco todos os dias da nossa vida. Aí, o fardo fica leve. Deus os abençoe.